Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um episódio do podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Estou hoje muito feliz por estar sentado aqui ao lado da nutricionista Thalita Marques. Como é que a senhora está? Está tudo bem. E de já agradeço a oportunidade, de estar com esse bate-papo aqui com você. Muito obrigado. Hoje vamos conversar um pouco sobre um projeto muito bonito, que é o Sesc Mesa Brasil. Projeto que transforma a solidariedade em prato na mesa de quem mais precisa. Mas antes da gente falar sobre esse lindo projeto, senhora Thalita, a senhora pode contar um pouco sobre quem é a senhora, como é que surgiu essa mulher, Thalita Marques, nutricionista, que hoje está nesse projeto, mas quem ela é? É uma mãe de família? É uma esposa? Pode contar um pouco sobre a gente? Sim, eu sou Thalita, como você já me apresentou. Eu sou casada, sou a mãe da Thalissa, e minha formação é nutrição. E além da formação, eu sou a grande apaixonada pela profissão de nutrição. Então, assim, eu praticamente, desde a infância, eu sonhei, em ser uma pessoa que conseguisse incentivar, modificar a alimentação de alguém. E hoje a minha vivência dentro do programa Mesa Brasil é uma realização. Por quê? Porque eu iniciei dentro do Mesa Brasil como estagiária. Eu estava na faculdade, no 4º período, tive a oportunidade de fazer o seletivo do Sesc e fiz, e passei e estagiei dentro, desse programa, E aqui Mesa ficou. Brasil. E aqui estou. Claro que dentro do Sesc eu já tive outras idas, já fui para outros setores da nutrição, mas estou aqui, novamente, sendo uma responsável na parte de nutrição do projeto. Então foi aqui onde a senhora se apaixonou pela nutrição. Sim, complementou, minha paixão. Que bacana, muito bem. Vamos fazer algumas perguntas aqui bastante simples aqui sobre esse programa, descobrir um pouco como é que ele é, como ele funciona, como é que está essa coordenação aqui na parte nutricional junto com a Thalita Marques. Mas eu queria primeiro fazer só uma pergunta. O Brasil passa um grande problema de fome, ainda mais aqui no nosso Piauí. A senhora vê isso como uma falta de alimento ou uma falta de distribuição desse alimento? Eu vejo como uma falta de acessibilidade. A fome hoje não é realmente a falta de acesso à alimentação. A gente vê tanto fome, tantas pessoas que têm muito acesso, e que essas pessoas que têm muito acesso são as grandes precursoras para o grande desperdício. Então, o Sesc, há 30 anos, ele faz esse trabalho de complementação da refeição das instituições atendidas, que são instituições, elas são instituições do terceiro setor, são instituições filantrópicas, que são pessoas que voluntariamente elas querem ajudar a sua comunidade, querem ajudar alguma instituição fazendo esse serviço social. E onde é que o Mesa Brasil entra? É complementando a alimentação. Então, o Mesa Brasil vai até os nossos doadores, que são doadores de supermercados, são doadores de distribuição de laticínios, são doadores de distribuição de gêneros secos, que é o arroz, o biscoito, o feijão. Então, nós vamos até esses doadores buscar o que está sobrando lá. Qual é esse sobrando, Thalita? Ele tira do estoque muitas das vezes. Mas muitas das vezes, principalmente os hortifrutis, são alimentos que estão bons para o consumo, mas não estão bons como eu e como você, quanto consumidor, queremos levar para a nossa casa. Então, por exemplo, uma maçã já meia murcha. Não é comerciável para ele. Não é comerciável. Uma maçã já meia murcha, aquela uva que já saiu de toda da pencazinha, a banana que está verdosa, que ela não consegue amadurecer, o maracujá que está murcho. Então, são esses tipos de alimentos que nós recolhemos nos nossos doadores, que eles não estão bons para a comercialização, mas estão bons para o consumo. Muito bacana, isso é muito importante. Hoje a senhora, junto com o Sesc Mesa Brasil,
tem essa ajuda do setor privado, né? Sim. E como é que a senhora vai, conversa com eles, e aqui no Piauí, como a senhora está por frente desse projeto estadual, né? Sim. Tem diversas áreas, a senhora é nutricionista, que eu vou dizer humildemente que é uma das partes mais importantes do projeto. Inclusive, meus parabéns. Obrigada. Como é que é essa recepção do setor privado em relação ao projeto? É muito boa, né? Sim. A gente faz uma conversa, uma visita de captação, que é assim, a nomenclatura que nós usamos, né? A visita de captação, vamos apresentando os nossos dados, vamos apresentando o que impacta para a empresa dele nessa parte social, o que ele tem direito através dele fazendo essa doação, ele consegue um desconto no ICMS, né? Então, assim, a gente tenta sensibilizar. Claro que também dentro do nosso quadro de corpo técnico do Mesa Brasil temos uma assistente social, né? Que ela faz essa parte dessa triagem, a questão das instituições, né? Essas questões juntamente com visita comigo, a gente faz essa sensibilização juntamente com nossos doadores. Nós temos uma resistência, mas a gente vai sempre... Levamos sempre o não, mas depois a gente vai sensibilizando, mostrando, com essas divulgações, com essas oportunidades que a gente tem de estar divulgando, de estar falando, que a gente consegue também uma aceitação, né, desses doadores. Claro que a gente tem, sim, quase 98% são doadores realmente empresariais, pessoas jurídicas, mas também qualquer pessoa da sociedade civil pode ser um doador. Como é que eu faço para ser um doador do Sesc Mesa Brasil? Só simplesmente você querer doar. A gente também tem um QR Code, né, um Pix, sim, que a gente também recebe, a gente divulga mais quando nós vamos para eventos, quando nós fazemos campanhas em meses pontuais comemorativos, que a gente dispõe. Mas assim, caso você queira ser um doador do Mesa, eu quero este mês doar um fardo de arroz. Você pode nos entrar em contato, nos procurar na unidade Sesc Ilhotas, onde a gente fica localizado, e fazer a sua doação, como pessoa física ou como pessoa jurídica, tá? E também quero também abrir o parêntese que nós só estamos aqui em Teresina. Nós temos 3 unidades a nível de Piauí. Nós temos uma na região norte, que é em Parnaíba, e temos também um na região sul, que é em Picos. E claro, a gente vai atendendo as abrangências próximo dessas unidades que são pontos focais. Isso é muito bacana e muito bem lembrado também para toda a turma, não só de Teresina, como de Picos, como de Parnaíba, ir no Sesc e fazer a sua parte também, porque tem pessoas que aquilo ali é o diferencial da vida dela. É uma coisa, é uma mudança, por causa que às vezes você pode não dar o valor, mas tem pessoas que dão o valor necessário a isso. Isso é muito importante. E outra coisa, eu acredito muito até na espiritualidade, porque a salvação só vem pela caridade. Isso também é uma questão de fé da própria pessoa. Isso também é uma questão de nós mesmos, como humanos, termos solidariedade pelo próximo. Isso é muito importante. E hoje, senhora Thalita, quantas cidades mais ou menos a senhora está conseguindo beneficiar com esse projeto do Mesa Brasil? É assim, nós temos, como eu havia dito, temos 3 unidades focais, né? Teresina, a gente atende a abrangência de Campo Maior, Barras, Altos, Alto Longar, aqui em Teresina. A unidade de Picos atende aquela abrangência da região sul, Germiniano, Oeiras, São João da Vajota, Ipiranga, deixa eu ver mais onde tem. Só isso. E aí, na região de Parnaíba, nós atendemos a região do Cajueiro, da praia, né? Luiz Correia, Buriti dos Lopes. Então, assim, nós estamos atendendo uma abrangência, né? Sim. E nós poderíamos atender mais se nós tivéssemos também mais doações, né? A gente consegue chegar até mais cidades. E eu também digo de passagem, os nossos presidentes e diretores, eles são muito sensíveis à causa. Por exemplo, quando acontece situações, por exemplo, de uma enchente, os nossos diretores, eles são muito sensíveis a isso. Aquela região, por exemplo, de Oeiras, teve uma enchente,
Vamos pedir o nosso reforço ao nosso Departamento Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Eles nos apoiam imensamente, manda recurso e nós fazemos o quê? Compramos alimentos que compõem a cesta básica. Então, assim, além do dia a dia da doação do hortifruti e de outros tipos de alimentos que nós recebemos, nós também somos sensíveis a essas causas, né, que a gente chama de campanha Sesc Solidário, né, que a gente vai atendendo nessas particularidades que tem, né, no nosso estado. E sim, isso é muito importante darmos inclusive essa preferência a quem, infelizmente, às vezes por questões naturais, né? Sim. Questões de incêndio ou até seca também, que é muito pesada aqui no nosso Piauí, ter esse atendimento preferencial, né? Em relação à seca, como tem os municípios agora como Fartura do Piauí, que está em uma seca extrema, São Raimundo Nonato, que está em uma seca muito grande, também estão ajudando o Sesc Solidariedade? A gente ainda não teve esse start, né? Mas a gente sempre tem, quando tem um excesso de doação lá na região de Picos, né? Atendeu todas as instituições que tem que atender, a gente sempre manda quando está um excedente. É aquela região ali toda do sul, né? Sim. Mas é porque também a gente também está dentro dos nossos limites, né? De doações, devido também a essa questão da seca, as questões do valor aquisitivo mesmo do hortifruti, que é o nosso forte do dia a dia, que está bem alto, a gente termina que também comprometendo, né? Que termina que o empresário comprando aquilo que ele entende que vai vender, né? Não é que ele não pense no mesa, né? Mas é que ele entende que é a parte financeira, né? Que também é bom para o empreendedorismo dele. E como é que hoje está funcionando a questão logística do Sesc Mesa Brasil em relação a levar esses alimentos a essas cidades que ficam ali na região, e também vocês montam como se fosse uma feira, vocês montam como se fosse um workshop para ter essa distribuição, ou é de casa em casa? Como é que funciona? Assim, a nossa logística funciona da seguinte forma. Nós vamos até os nossos doadores, né? E trazemos toda a doação do dia para a sede. Aqui em Teresina funciona assim. Trazemos toda a função do dia para a sede. Quando é no dia seguinte, é porque tem uma logística tanto de doador como uma logística de recebimento das instituições. E eu vejo a instituição que está para aqueles dias. Por exemplo, hoje são 3. Aí eu vejo o que foi que nós arrecadamos ontem, na segunda, e distribuo. A distribuição não é aleatória, é onde o papel principal também da nutricionista, é através do per capita, que essas instituições, elas nos informam quantas pessoas elas vão atender. Ou também tem instituições que trabalham só com famílias, né? Quantas famílias elas atendem? Então, assim, essa logística de distribuição aqui em Teresina, ela funciona desta forma. A gente faz a seleção, traz todo para aqui, para o Sesc Mesa Brasil, e as instituições vêm retirar na nossa sede, porque nós não temos como deixar nas instituições. Por quê? Porque nós só temos 2 carros e nós temos uma logística de doadores bem grandes, né? Já no interior, como já são perto e as instituições, a demanda às vezes é bem menor, algumas instituições, o carro do Mesa vai deixar, outras que têm já uma estabilidade financeira, que tem seu próprio carro, eles vão tirar na sede do Mesa. Mas aqui em Teresina, todas elas vêm retirar aqui na sede. Então, assim, a distribuição de alimento, ela acontece de terça a sexta. E a arrecadação é de segunda a sexta. Ah, Thalita, por que não na segunda? Porque a gente não trabalha no final de semana, né? E na segunda a gente está zerado de doação. Então, na segunda a gente recolhe, aí dá a saída na terça a sexta. E sendo que na sexta a gente dá a saída de manhã e à tarde, para que a gente não deixe nenhuma arrecadação para o final de semana guardado. E claro, e também deixando claro que todo o armazenamento ela é dentro de uma câmara refrigerada. Então, a gente preserva também a qualidade e a vida útil desse alimento. Nós também temos um caminhão refrigerado, que está dentro também da nossa legislação, da Anvisa, que rege, né? Transporte de alimentos tem que ter refrigerado. Então, assim, a grande percentual de doações é para este caminhão,
que é justamente que ele está atendendo dentro da normativa da Anvisa, né? E hoje, senhora Thalita, a senhora tem um número de mais ou menos quantas famílias em situação de vulnerabilidade estão sendo atendidas com esse programa do Sesc Mesa Brasil? Pronto. No Piauí, nós atendemos, ano passado, eu vou falar números do ano passado. Ano passado nós complementamos, na verdade, 703 mil pessoas. Isso está em termos de pessoas de uma forma geral. Instituições que complementam refeições e instituições que atendem famílias. E nós distribuímos 400 mil toneladas de alimentos. Dentro destes alimentos está tanto hortifrutis como gêneros secos. Muito bacana. E qual é o alimento que a senhora, assim, não vou dizer nem preferência, porque tudo é aceito, mas é que a senhora vê que é mais importante na questão nutricional da alimentação para a doação? É mesmo gêneros secos, como o arroz, o feijão, é o hortifruti, é o carboidrato, é a proteína? Como é que a senhora vê isso? O que a senhora mais recebe? Como é que a senhora mais distribui? O nosso carro-chefe é o hortifruti, né? Sim. Que 70% dos nossos doadores são supermercados, tanto supermercados a nível regional, quanto supermercados de redes nacionais aqui em Teresina e também no interior, né? Interior, por exemplo, em Picos, o grande forte lá é a feira. Sim. Lá a feira é o grande forte. Já em Parnaíba, o grande forte são tabuleiros. Não, os tabuleiros lá, eles dão muita melancia, muito coco, muita jaca. E aqui em Teresina, o nosso forte são os supermercados. E que esses supermercados, eles nos doam muito hortifruti. Claro que a gente tem doadores de gêneros secos, mas eles doam nosso percentual bem menor, né? Mas nosso carro-chefe mesmo é hortifruti. Tanto a nível de Teresina, a nível de Picos e a nível de Parnaíba, né? É nosso carro-chefe. Mas, claro, que o hortifruti, ele faz parte. Mas os itens também que compõem a cesta básica, né? Que são arroz, você havia falado, o arroz, a proteína, né? As leguminosas, né? O carboidrato também faz parte. Mas tudo que nós recebemos é bem-vindo. Até porque a gente tem muitos relatos de dizer assim, muitas crianças dizem, tia, eu só venho para aqui, para a creche, porque eu sei que aqui eu vou ter garantia do meu lanche, garantia do meu café, garantia do meu almoço. E às vezes, até o iogurte, ele só toma porque o Mesa leva até a instituição. Como isso é gratificante, né? Não só para nós que fazemos parte, né, do SESC, que fazemos parte desse projeto, né, do que é o Sesc Mesa Brasil, mas também para o empresário. E tudo isso nós levamos para eles, esses relatos, que quanto é impactante na vida de uma pessoa, de uma criança que não tem um acesso a nada, né? Que você, uma tabela de iogurte, tablete de iogurte que você doar, quanta diferença você vai fazer na vida de uma criança dessa, né? Então, assim, por isso que eu sempre digo, eu tenho uma realização profissional dobrada, né? Além de poder exercer minha função e também fazer parte desse projeto. Porque a gente sente no dia a dia, a gente vê no dia a dia a necessidade, o quanto as pessoas ainda têm a necessidade da falta, né? Desse acesso ao alimento. E nós só fazemos 1%, né? Ainda bem que nós fazemos. Você imagina quantas pessoas que a gente atende durante o ano se nós não existíssemos com esse projeto, né, da parte da assistência do SESC. Verdade, exatamente. E também é muito emocionante quando vamos ver os relatos, né? Os relatos Sim. de quem está sendo ajudado, está dando essa mão amiga, podemos se dizer assim. Porque, às vezes, aqui em questões nutricionais, né, nós conversamos muito, por exemplo, a criança ter aquela introdução à alimentação, Sim. né? Mas tem muitas pessoas que às vezes tem que se alimentar não é do que ela escolhe, mas do que ela tem, né? Do que ela tem ali, o acesso. Isso é muito importante, inclusive, levarmos para essas crianças, porque, por exemplo, nós temos muitos relatos de crianças que
que estão em escolas de tempo integral e a única alimentação do dia é na escola de tempo integral, porque em casa não vai ter a mesma alimentação que ela tem nessa escola de tempo integral. Então isso é muito importante. E a minha outra pergunta é, como é que a senhora vê a situação agora desse ano 2025 para 2026, a questão de ampliar essa rede de solidariedade? A senhora vê que podemos alcançar novas cidades? Como que isso pode acontecer? Como é que podemos conversar, por exemplo, com os produtores rurais, grandes produtores rurais, médios produtores rurais? A senhora também vê essa questão? Sim, nós estamos sempre conversando, né, com essas bases que a gente pode ter o acesso. Né? Inclusive, posso falar sobre a Conab. Sim. A Conab foi, anos atrás, ela foi um grande parceiro do Sesc Mesa Brasil. Nós estamos sempre linkando com o superintendente, mas por questões mesmo deles, burocrática deles, ainda não conseguimos captar, mas nós já estamos, né, na triagem deles, que nós somos receptores desses alimentos. Então, assim, a minha perspectiva é a sensibilização, né? Que as pessoas se sensibilizem se elas podem fazer um pouco essa diferença, né? E eles fazendo a diferença, nos procurando, nós aumentando o nosso leque de doadores, consequentemente, nós iremos aumentar também até onde nós podemos chegar, né? Complementando essas refeições, dando acesso ao alimento, porque isso é de direito de nós, como seres humanos, termos acesso à alimentação. Exatamente, isso é de extrema importância, ainda mais quando vamos ver a situação do nosso Brasil e tudo que nós queremos é essa solidarização. Por isso que é muito importante a senhora estar aqui hoje no Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, para ter essa visibilidade aqui de quem está assistindo hoje aí em casa, conhecer esse projeto, ter a notoriedade de saber que tem pessoas que estão fazendo a mudança, que querem a mudança. Aqui o papo está muito bom, vamos entrar já para as considerações finais da senhora Thalita Marques, nutricionista, que está aí pela frente do projeto Sesc Mesa Brasil. Mas antes só queria fazer uma pergunta: há quantos anos já está esse projeto rodando, Sesc Mesa Brasil? No Brasil está há 30 anos. Iniciou em São Paulo, ele como pioneiro, mas no Piauí ele já tem 20 anos. 20 anos, é minha idade. 20 que bacana. Anos. E virão muito mais anos por aí, Isso. 100, não sei quantos anos, com toda certeza. E agora eu abro para a senhora Thalita as considerações finais. Por favor. Pois bem, nós agradecemos, né, por esse espaço, para a gente sempre estar divulgando o nosso fazer. Né? E eu também abro o parênteses de que a gente não pensa no indivíduo só na alimentação, mas nós pensamos no indivíduo de uma forma completa. E especialmente agora nós estamos realizando a campanha de brinquedos, porque nós pensamos do quê? A criança ela precisa, né, do alimento, mas será que ela também se ela não tem um acesso ao alimento, que dirá ela vai ter acesso a um brinquedo? Isso tudo é dignidade, né? Isso. É dignidade para a criança se alimentar bem, brincar, etc. Isso. Então, nós estamos especialmente até o dia 3 de outubro, mas assim, quem puder doar até próximo do Dia das Crianças, nós estamos recebendo brinquedos novos para que nós podemos fazer essa festa nessas instituições nossas. Né? Nós vamos selecionar, claro que a gente não vai poder atender todas as instituições que atendem crianças, mas nós vamos fazer essa entrega, né? Para selecionar instituições, do tanto que a gente arrecadar, a gente vai entregar e fazer essa grande festa também para eles, que é como eu já havia dito no início. Nós também fazemos campanhas em épocas festivas, né? Em épocas especiais. Em outubro a gente está fazendo o Dia da Criança, em dezembro a gente vai fazer a campanha do Natal Sem Fome, que nós vamos fazer uma campanha para arrecadação de gêneros secos, que são itens da cesta básica: arroz, o feijão, flocos de milho, flocos de arroz, a farinha, a sardinha. Então, assim, nós também pensamos no indivíduo de uma forma completa. Que bacana, isso é muito importante. Estamos cuidando tanto do
da questão do alimento, estamos cuidando da questão mental, porque isso também é uma questão mental da criança, de saúde mental, se alimentar bem, ter o seu brinquedo, porque nós aqui não temos noção o quanto que isso faz na diferença dessa criança, na vida dela. A diferença na vida dessa criança é de extrema importância. Eu lembro demais aqui uma vez, só finalizando aqui, quando eu fui para Oeiras, e eu encontrei lá com uma família que estava numa situação muito precária, nós fomos ajudar ela, e eu doei uns brinquedos meus de super-heróis para a criança. E a criança ficou assim, super emocionada, porque era a primeira vez que ela estava encostando num brinquedo de super-herói, do Batman, não sei o que. Isso, assim, a gente não tem noção o quanto que isso é a diferença na vida de alguém. Então isso é muito importante. Vamos ajudar, vamos doar, brinquedos, alimentos. Entre em contato aí com o SESC mais próximo de você, em Teresina, em Parnaíba, em Picos. E agradeço novamente, doutora Thalita, por ter vindo aqui. Muito obrigado, um abraço, fiquem todos com Deus e muito obrigado por assistir mais um episódio do nosso podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Um abraço.